né, que eu acho que pensando a sociedade brasileira como um todo, né? O caso está lá, já foi encerrado, a Polícia Federal agora volta. Isso traz uma desconfiança do sistema, né? Ou não? Como é que você analisa aí esse vai e volta? Um outro delegado assume, resolve abrir. Faz parte isso acontecer? Quer dizer, é preciso realmente investigar mais esse caso? Não Não foi deveria fazer encerrado, hein? parte, né, Fabíola? Não deveria fazer parte, né, Fabíola? O que houve aqui é que a Polícia Federal deu um cavalo de pau. Deu um cavalo de pau. Em fevereiro, concluiu uma investigação, um episódio ocorrido no ano passado, e deve-se repisar aqui, Fabíola, algo que a gente já declarou à farta, que não é admissível que pessoas agridam autoridades em público, que xinguem autoridades, que hostilizem autoridades, como foi feito, e não há dúvida de que houve a hostilidade ao ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Isso deve ser abominado com toda a energia, não é? Agora, abriu-se uma investigação, e a investigação resultou numa coleta de provas que ficou aquém do que gostaria o ministro Alexandre de Moraes e aquém do relato que ele havia feito, não é? E trocou-se o delegado. Concluiu-se a investigação em fevereiro, sem indiciar ninguém, e houve uma troca de delegado. A única novidade desse inquérito, ao que se saiba, é a troca do delegado. Entrou um novo delegado chamado Tiago Rezende, Tiago Severo de Rezende, e a partir da troca do delegado mudaram-se as conclusões, né? Na conclusão de fevereiro, a Polícia Federal tinha verificado, tinha que as imagens das câmeras, imagens enviadas pelas autoridades italianas, mostravam ali o empresário, o Roberto Mantovani Filho, atingindo o rosto do Alexandre Barsi de Moraes, que é o filho do ministro Alexandre de Moraes. Empurrou o rapaz em seguida, e ele concluiu, a Polícia Federal concluiu, que houve um cometimento de um crime de injúria real. Injúria real é quando há a ofensa, mas a ofensa envolve o uso até de violência, mas não provoca lesão corporal. E aí, como o crime tem um potencial ofensivo pequeno e foi cometido no exterior, não houve indiciamento, o agressor não foi sequer indiciado. E a Polícia Federal concluiu também que a ausência de áudio nas filmagens enviadas desde Roma impedia a comprovação de outras acusações feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro disse que a mulher do Mantovani, a Andréa Monarão, o xingou de bandido, comunista, comprado. Não dava para verificar isso, porque não há áudio nas fitas, não é? E aí, nas pegadas da divulgação desse relatório da Polícia Federal, o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, pediu novas investigações. Não há evidências, ou não há por hora, nenhuma evidência de que foram recolhidas novidades, não é? Houve apenas a mudança do delegado. Então, não fica bem que a Polícia Federal dê um cavalo de pau tão eloquente, passe do não indiciamento para o indiciamento por calúnia. A calúnia pressupõe a prova cabal. Se não há áudio nas imagens enviadas pelas autoridades italianas, como é que vai se comprovar essa calúnia, não é? Agora, cabe à Procuradoria-Geral da República decidir o que faz com isso, se arquiva, como sinalizava a Polícia Federal em fevereiro, ou se abre o processo por calúnia. E aí há todos aqueles outros questionamentos, né, Fabíola, que os agressores, os responsáveis por essa hostilidade ao ministro Alexandre de Moraes não dispõem de foro privilegiado, portanto, isso deveria estar correndo na primeira instância e não no Supremo. Há toda uma série de outros questionamentos que infectam essa investigação e esse inquérito, né? Como disse o professor Mairovitch, o ideal é encerrar isso logo, né? Seja qual for a conclusão, e com um julgamento e com uma decisão cabal que evite que a gente fique comentando que isso tudo é muito constrangedor, né?
a Polícia Federal diz uma coisa uma hora, diz outra em outro momento, o Dias Toffoli sonega as imagens, até a defesa sonegou durante o período as imagens, até a defesa dos acusados. Então, incluiu-se o Alexandre de Moraes e seus familiares como parte do inquérito, né? Então, tudo isso é muito constrangedor, devia encerrar logo, e a Polícia Federal deve aí uma explicação. O que é que mudou? Quais foram as evidências novas que levaram o novo delegado a modificar o entendimento de fevereiro passado, né? Então, tudo que precisa de muita explicação, Fabiola, em processos judiciais, não é bom. E aqui a explicação é deficitária da parte da Polícia Federal. Será que é o fato de ser Alexandre de Moraes como foco, o Sakamoto, isso muda? Ah, muda, né? É claro que muda, né? A gente não pode falar que foi uma pressão do próprio ministro Alexandre de Moraes, mas também pode ser alguma coisa, alguma mudança, dentro essa mudança da Polícia Federal que levou uma mudança de interpretação que, na minha opinião, também não caberia, né? É, repito, não dá para dizer que é uma pressão, foi um pedido do Alexandre de Moraes ou não, dá para dizer que alguém lá dentro da Polícia Federal tinha pensamento diferente do que o delegado anterior, o que não é bom, porque é um caso que, assim, eu concordo com os meus colegas, né? Eu acho que desde depois foi uma coisa absurda, uma coisa bizarra o que aconteceu, mas havia instrumentos, né, com relação ao restabelecimento da honra, né, aos ataques que ocorreram, né. Isso aí há instrumentos dentro da legislação brasileira, inclusive do Código Penal, para o Alexandre de Moraes mover um processo contra aquelas pessoas, né? Então, não precisaria ter acontecido, poder ter movido na primeira instância de Brasília, né? Tudo, né? Não precisaria ter acontecido tudo aquilo que aconteceu. Eu acho que mas também tem uma explicação para acho que para tudo isso, que é o seguinte: depois do 8 de janeiro, depois de toda a articulação golpista do final de 2022, depois do 8 de janeiro, houve um momento, né, eu acho que a gente precisa lembrar isso, houve um momento em que houve um receio muito grande, o pessoal não sabia o que era, até quando os tentáculos, né, das organizações criminosas envolvidas em todo esse processo. Então, eu acho que houve muitos exageros, e houve exageros, e os exageros precisam ser revistos e corrigidos, né, e assumidos. Agora, tem um processo que é o seguinte: houve, né, e durante meses a fio, né, ninguém sabia, exatamente porque a festa da Selma, no dia 8 de janeiro de 2023, andou abaixo do radar, e uma série de outros ataques e ações andaram abaixo do radar, e ataques, né, que colocaram em risco, inclusive, segurança de ministro do Supremo também andaram muito abaixo do radar durante muito tempo, as pessoas não sabiam, né, como é que isso estava sendo organizado, né? Se isso estava sendo organizado, se uma questão era orgânica, como ao que tudo indica, foi orgânico, digamos, espontânea, tosca, bizarra, mas espontânea, como ao que tudo indica dessa família lá em Roma, bolsonarista em Roma, né, contra a família do Alexandre de Moraes, ou se é algo que foi organizado com ordens de cima para baixo para atingir, para atacar, para constranger de uma forma sistemática o ministro Alexandre de Moraes. Então, houve, na verdade, dúvida se isso foi espontâneo ou não foi. Agora, vê-se que tudo indica é espontâneo, que não tinha uma ordem, uma coisa assim, como aconteceu em outros casos em que havia ordem direta, ordem unida, organização via WhatsApp para haver ataques a representantes de instituições, né? Então, o que acontece é que agora a gente está aos poucos voltando à normalidade. Então, exatamente por conta disso, é que uma ação como essa, por parte da Polícia Federal, trazendo tudo de novo, né, é que não cabe. Bom, eu peço licença a vocês, que a gente vai só Fabiola, entrevistar agora. rapidinho, Fala, Mairovitch. Fabiola, rapidinho. Só um ponto que me parece fundamental, eu quero repetir. O delegado de polícia não opina nada, não muda de opinião e não muda de posição. Isso, quem tem a opinião sobre o crime é o Ministério Público. E o Ministério Público já deveria ter colocado isso no arquivo, uma vez que não havia, como o Josias lembrou,
nenhum fato novo a alterar. O delegado muda